Já estamos na reta final de 2018, então é hora de se planejar. E tem muita gente em busca de uma grana extra ou das oportunidades que essa época do ano oferece. E a gente aproveita o gancho para conversar com o advogado Paulo Vitor Souto sobre os direitos trabalhistas e previdenciários. Boa noite, Paulo. Seja bem-vindo ao Jornal da Correio. Boa noite, Simon. Boa noite, telespectador. Bom, a gente sabe que nesse período aí começa aquela época de contratação temporária. O comércio está cheio de vagas, muitas lojas, contratam aqueles funcionários. E quais são os direitos desse pessoal? Ou seja, quem foi contratado para trabalhar só nesse período? Simon, o que é mais importante nesse primeiro momento é a gente diferenciar o contrato de trabalho temporário do contrato de experiência, que muita gente confunde. O trabalho temporário, normalmente, que é feito através de uma empresa interposta. Vulgarmente falando, a gente poderia dizer que é uma terceirização. O trabalho temporário, na acepção técnica da palavra, tem que haver através de uma terceira empresa. Ou seja, existe uma empresa que é especializada em fornecimento de mão de obra e essa empresa fornecer quando há um acréscimo de pessoal ou quando há necessidade de substituição do pessoal ou acréscimo de serviço. Nessas circunstâncias, o direito assegurado dos trabalhadores é o mesmo de todo e qualquer trabalhador. 13º, férias, FGTS, tudo como deve ser feito a um trabalhador habitual, que já tem um contrato por tempo indeterminado, deve ser assegurado também a um trabalhador temporário. Ou seja, então, obrigatoriamente tem que ser por meio de uma empresa terceirizada. E a loja não pode contratar diretamente não por esse período. O que é que acontece muitas vezes? É uma certa confusão pela legislação, pela complexidade da legislação. Pode haver a contratação diretamente pela loja, mas quando acontece isso, não é possível a formalização de um contrato temporário. É um contrato por prazo determinado que, apesar de parecidos os termos, são diferentes tecnicamente. E esse contrato por prazo determinado tem uma duração máxima de 90 dias, que é um contrato de experiência, que muita gente celebra no final de ano. E com esse tempo, após a cessação desse tempo, não é possível que haja uma prorrogação depois dos 90 dias. É possível que haja sim uma contratação através de da empresa propriamente dita, mas nesse caso, limitar 90 dias. Necessariamente terá que ser um contrato de experiência, um contrato por prazo determinado. O contrato temporário, que é quando há um acréscimo de serviço ordinário ou quando há uma necessidade de substituição de pessoal, quando é feito por meio de empresa interposta, pode ser prorrogado até 180 dias, o que diferencia do contrato de experiência. Agora, toda empresa pode contratar temporariamente ou só essas do comércio? Não, toda e qualquer empresa pode fazer a contratação de pessoal quando há um acréscimo de serviço ou necessidade de substituição de pessoal e não apenas no comércio. Qualquer segmento pode fazer esse tipo de contratação, sim. Agora, o trabalhador, se por acaso ele for numa loja tentar um emprego desse temporário e a empresa não quiser assinar esses documentos e tal, isso é ilegal, né? Ou seja, ele não deve aceitar essa situação. Não, de maneira alguma, Simon. É aquela situação, por mais que haja uma necessidade das pessoas no final do ano em ter uma renda extra, a recomendação que a gente sempre dá, tanto para o empregador como para o empregado, é necessário que haja uma formalização. Qualquer tipo de trabalho que não tenha carteira de trabalho assinada é um contrato de trabalho irregular. Muita gente pensa que um contrato de experiência ou um contrato de trabalho temporário, para ser válido, não precisa estar anotado na carteira. É exatamente o contrário. Para que haja a validade desse tipo de contrato, é preciso que haja anotação na CTPS, sim. Isso é uma proteção para o trabalhador e também para o empresário, né? Porque ele pode fazer aquele acordo de boca, não, vamos ficar aqui, você trabalha esse período e tal, mas o próprio empregado pode colocar a empresa na justiça depois. Então é bom os dois se protegerem, né? Sem sombra de dúvida, sabe? Não apenas por essa razão em relação à questão do empregado colocar na justiça, mas também os órgãos de fiscalização que atuam de forma enérgica nesse sentido e coibir essa situação. O Ministério do Trabalho e Emprego, o Ministério do Trabalho estão aí para fiscalizar esse tipo de conduta irregular. Então, para ambas as partes, é uma questão de segurança. Para o empregador, principalmente, a questão da segurança jurídica e para o empregado de ter todos os seus direitos assegurados. Bom, agora a gente sabe que é uma grande oportunidade, né? Muitas empresas realmente contratam só por esse período, mas estão visando, né, a ampliação do quadro de funcionários. Então, qual a dica que você dá para quem está em busca desse tipo de oportunidade? Em relação ao empregador, eu sempre digo que realmente observe a legislação e formalize. E uma questão que realmente, a partir desde o ano passado, que está em vigor, que é a questão do trabalho intermitente, que é a possibilidade de uma contratação quando há o acréscimo de pessoal ou o acréscimo de necessidade de serviço em apenas alguns dias da semana. É possível que haja a formalização do contrato de trabalho e você convocar aquele trabalhador apenas quando há sobrecarga de serviço, por exemplo. Então, isso é uma oportunidade também para o empregador mudar o tipo de contratação e também estar amparado na legislação. Em relação ao empregado, que
deve cobrar, sem sombra de dúvida, o seu empregador para que haja toda a formalização, para que não haja um prejuízo, tanto para si como para a própria empresa futuramente. Bom, agora em relação à carga horária, a gente sabe que o comércio costuma estender o horário, né, de funcionamento, trabalha de domingo. Como é que funciona isso? Tem que seguir a legislação trabalhista? Pode ter essa hora extra? Tem um limite? Como é que funciona? Pode sim ter hora extra sem nenhum problema e a gente sabe que habitualmente nessa época do ano há necessidade de prestação de hora extra. A empresa pode sim solicitar que o empregado faça horas extras. Há limitação, via de regra, a 2 horas além da jornada normal, quando há excepcionalidade em relação a essa questão, a esse tempo de serviço, a esse tempo de 2 horas, é necessário que haja a imperiosidade do serviço. Não é possível que haja essa extrapolação além das 2 horas, mas tudo deve ser devidamente anotado no controle de pontos, se houver, até porque é uma segurança para ambas as partes também. Com certeza. Bom, e o empregado, na verdade, tem que se dedicar, né? Porque ele pode ser absorvido e começar o ano aí empregado. Com né? toda certeza. Eu conheço várias pessoas que começaram a trabalhar nessa época do ano e deram certo até hoje nas empresas. Pois é, tem mais algum dispositivo na lei que é importante a gente destacar para o telespectador em relação a essa temática? Em relação a isso, o cerne da questão é de fato a contratação temporária, que é através da empresa interposta, e a contratação através do contrato de experiência, que deve formalizar, deve ser observado. E a partir do momento que há rescisão do contrato de trabalho, tem que se observar qual é o tipo de rescisão que será aplicada. Se é a rescisão quando há a expiração do contrato, do prazo determinado, ou se extrapolou esse prazo e será feita uma rescisão como se fosse uma rescisão sem justa causa propriamente dito. Mas tem que se observar todos os direitos, sim, sabe? Ok, muito obrigado por sua participação aqui no Jornal da Correia. Obrigado a você, obrigado pelo espectador.